Na moral mesmo, eu vou até botar aqui na tela, eu vou ver isso aqui. O Império de Mark Zuckerberg, a manipulação do século por jovens de negócios. Gente, eu só quero ver o que esse pai vai falar, tá? Vamos lá, vamos lá, vamos para mais um gimo, né? É sábado de manhã, você tá de folga, acorda bem disposto, toma um café, olha pro seu lindo jardim, dá um sorriso, então você mergulha no sofá da sala para ver o que tem de bom no seu streaming favorito. Enquanto você navega tranquilamente pelo feed, você se depara com uma série com seu nome e um personagem claramente caracterizado como você. Achando estranho, você começa a assistir a série e percebe que a sua vida está sendo replicada nos mínimos detalhes, expondo completamente o seu dia a dia. É isso o que acontece em John is Awful. John percebe que a sua vida está sendo replicada numa série da Streamberry, um streaming de filmes baseados na Netflix, na Amazon Prime. How's the coffee? Dog shit. I did not say that like that. This is an adaptation of Joan's life. Can everybody that has Streamberry watch this? Hey, how you doing out there? Cool! A John se pergunta como que isso é possível e descobre que a sua vida é monitorada por dispositivos ligados à internet e que todos os seus dados foram disponibilizados no momento em que ela aceitou os termos de serviço da Streamberry. Quem faz isso? Vamos lá, vamos citar quem faz isso. Google, Apple, Amazon, Meta, todas elas fazem isso. Gente, para quem tem celular aí, ó, celularzinho, vocês estão ligados que o microfone do celular que fica aqui embaixo, ele capta tudo, né? Mesmo quando ele está bloqueado, ele está captando áudio, tá? Aí, ó. Pra quem aí, ó, mostrar pra vocês o meu fundo de tela novo, ó, 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 ó. Minha tela de bloqueio é gris, é a gris, não dá pra ver, foda-se, né? É, a câmera dele também, tá? Precisa estar, você tá com a câmera aberta pra ela tá captando, capta direto, tá? Isso aí não é novidade pra ninguém, pra falar a verdade. Bom, por trás Gris, exatamente, é de um jogo. Depois eu mostro pra vocês. de toda ficção tem um fundo de verdade. Não, não é que toda ficção tem um fundo de verdade. Isso aí sempre foi assim. Ei, e antes de começar o vídeo, você que já assiste os vídeos das jovens antes, então dá aquele like na conta Não. um pouquinho, 6 bilhões de usuários. Para isso, se você gostar, aí você deixa o like aqui embaixo também. 2,96 bilhões de usuários mensais. 4 milhões de curtidas a cada minuto, 1 bilhão de stories por dia, 350 milhões de fotos por dia, mais 60 milhões de páginas de negócios, mais de 1 milhão de anunciantes por ano. Isso é dado que não acaba mais. Só o Facebook gera 500 terabytes de dados a cada 24 horas. Isso seria o equivalente a um filme em 1080 pixels com duração de 11 anos por dia. E o que um homem pode fazer com todo esse poder nas mãos? Apesar de ter sido criado apenas como uma rede social por estudantes da Harvard, o Facebook cresceu tão rápido que em apenas 2 anos, qualquer pessoa com e-mail válido no planeta podia usar a plataforma. E é claro que não demorou muito para a primeira explosão acontecer. Já em 2007, em uma das primeiras tentativas de monetizar a rede social, Mark Zuckerberg lançou uma plataforma chamada Beacon, que conectava as atividades dos usuários com outras empresas, chegando ao ponto de até mesmo aparecer no feed do Facebook qual filme o usuário tinha acabado de alugar na falecida Blockbuster. Ah, e detalhe, sem autorização da pessoa. Isso rendeu um processo milionário contra o Facebook. O famoso caso da Cambridge Analytica, que os caras pegavam, roubavam dado pra vender propaganda personalizada. Aí ele foi processado. Não, não parou não, tá? Só pra lembrar pra vocês, procura depois Snowden, Herói ou Traidor. É um filme que vai contar a história do Edward Snowden. Foi perseguido pela CIA. Sabe? Que ele é considerado inimigo nacional dos Estados Unidos, sabe por quê? Ele denunciou o maior esquema de espionagem da CIA, tá? Que era feito no Havaí, inclusive. Que pouco tempo depois desativou a ferramenta após fazer um acordo Desativou. na justiça. Mas já naqueles primeiros anos de operação, começou a entrar na cabeça de alguns uma pergunta incômoda. Se essa rede social sabe até qual filme eu alugo, o que mais que ela sabe? E o que ela pode fazer? Gente, você esquece, o Facebook sabe todas. Se você tem o Facebook instalado no celular, ele sabe todas as localizações,
todos os lugares que você frequenta, quanto tempo você passa nesses lugares, quem que está lá com você, porque o microfone está captando, né? Se você ficar mexendo muito no celular, a câmera está captando, tá? Tá aí a resposta. Com isso, as controvérsias, como você pode imaginar, só aumentaram nos próximos anos. E aí, é uma parada que é muito engraçada. Se a Dilma não negou abrigo pra esse cara na época, cara, eu não lembro. Ele pediu abrigo no. Ele tentou eu acho que foi na Rússia. Eu não lembro. Ele não chegou a tentar vir pra América Latina, não. Ele foi pra Rússia. Tá ligado? Ele foi pra Hong Kong. De Hong Kong ele foi pra Rússia. Na minha concepção, ele tinha que ter ido pra China, ficado quieto lá dentro da China. Lá ninguém ia encostar nele, velho. Em 2013 aconteceu outro escândalo, que ia afetar quase 7 milhões de pessoas que tiveram suas informações pessoais vazadas pela plataforma. O que aconteceu foi o seguinte: quando um usuário baixava o seu próprio histórico de ações e interações no Facebook, vinha junto do arquivo uma série de informações pessoais, como e-mails, telefone, seus amigos. Tinham ali informações que as pessoas nunca nem sequer tinham chegado. Não, o Glenn Greenwald ele foi bem filha da puta com o Snowden, tá? Só pra lembrar, não sei se você sabe disso, mas o Glenn, ele arrumou alguma treta com o Snowden, que eu não vou lembrar, que acabou atrapalhando a vida do Snowden, tá? O Glenn não é tão santo quanto parece não, tá? Chegado a compartilhar com a rede. Quando isso chegou aos holofotes, descobriu-se então que o Facebook, além de tudo, tinha criado e detalhado perfis de pessoas que nem mesmo tinham um perfil ativo na rede social. Eles fizeram isso baseando em várias fontes. Não, cara, mas é que nem, por exemplo, o Movimento Juntos fez campanha pra Dilma brigar ele na época. Mas, cara, o único jeito do Snowden ficar a salvo é se ele tivesse num país que os Estados Unidos não conseguem ter ingerência dentro daquele país, que é Rússia e China. Porque o resto eles conseguem. Tá? Como E por que os Estados Unidos não peita a Rússia e a China? Por um motivo bem simples, chama-se arma do diálogo, que em tradução literal significa bomba atômica. de mensagens, marcação em fotos, curtidas, compartilhamento de amigos, menções em publicações e por aí vai. Esse fenômeno ficou conhecido como Shadow Profiles. Dessa forma, a rede agora podia direcionar a publicidade, sugerir amigos e até prever comportamentos e pensamentos de pessoas que praticamente... Gente, isso já é feito desde quando o Facebook foi criado. Sabe por que isso é feito desde quando o Facebook foi criado? Porque para essa plataforma, quanto mais retenção ela tiver do usuário, quanto mais tempo você passar dentro da própria plataforma consumindo qualquer tipo de conteúdo, é melhor para eles. Por quê? Ele vai, como é que ele vai, o que ele vai vender para anunciante? O que ele vai vender não é a quantidade de usuários, é a retenção. Você está entendendo esse ponto? O Facebook está morrendo. Mas ao mesmo tempo que o Facebook está morrendo, o Zuckerberg já está trabalhando outras redes sociais, trabalhando dentro dessas redes sociais a questão da retenção. Até que muita gente migrou do Facebook para o Instagram. O Instagram, se você pegar 10 anos atrás, era uma rede que todo mundo zoava, que era a rede de postar foto de comida. Hoje em dia é uma das redes mais utilizadas, uma rede que é extremamente monetizada, né? Então não é tão simples quanto ele coloca, né? E tem toda aquela questão do tipo assim, hoje... A gente vive no estágio do capitalismo que também é conhecido como a era da informação, correto? Quem tem mais informação sobre o público sabe direcionar melhor a propaganda, sabe vender melhor as coisas. Se você tem mapeado a preferência do seu público-alvo, né, e você consegue fazer com que tal propaganda, tal produto chegue nessa pessoa e essa pessoa consuma, né? E por que você consegue fazer isso? Porque você sabe o tempo que ela passa conectada na internet, o tipo de site que ela visita. Porque não sei se vocês sabem, olha só. Se eu abrir aqui o Facebook, normal, deixar ele aberto aqui, tá aqui aberto o Facebook. Eu clico para cá, né? O Facebook está aberto. Enquanto a aba do Facebook estiver aberta, o Facebook está escaneando todas as outras abas que estão abertas no meu navegador. Tá? O meu microfone, eles estão captando tudo, tá? A minha webcam, eles estão captando tudo. Tanto é que quando acaba a live, eu viro a webcam para a parede, né? Por causa disso, aquela porra fica captando 24 horas, eles captam todo tipo de informação. O Twitter tá morrendo por causa do dono, né? Não é por causa que a plataforma é ruim, é por causa do dono.
nem sequer usavam a rede ou compartilhavam informações muito pessoais nela. Beleza, é meio controverso, assustador? Bom, parece que é nada que você já não saiba, né? Não para por aí. Você provavelmente ouviu falar na Cambridge Analytica, mas você sabe a fundo o que rolou em toda essa polêmica? A Cambridge Analytica é uma empresa de análise de dados e consultoria política que lançou ali por meados de 2014 um aplicativo vinculado ao Facebook chamado This Is Your Digital Life. Então, essa é a sua vida digital. Era um quiz psicométrico aparentemente inofensivo que traçava uma personalidade para cada usuário que fizesse o teste. Só que, ao fazer o teste, o usuário seria preso a um mar de informações pessoais, além de informações de amigos também. Os Shadow Profiles ficaram ainda mais fortes. E agora as duas empresas tinham como saber com muito mais exatidão qual era o perfil psicológico de milhões de usuários. Mas tem uma coisa, você se lembra que eu falei que a Cambridge Analytica é uma empresa de consultoria política também? Pois é, em 2016 aconteceu a famigerada eleição presidencial americana entre Donald Trump e Hillary Clinton. Entre o maluco e a mulher que é responsável por a esmagadora maioria das ações dos Estados Unidos no Oriente Médio. Invasão do Iraque, Afeganistão e por aí vai. Então, ou seja, você tem um cara que é um fascista e uma mulher que é uma fascista. Nossa, que diferença, grande diferença, quanta democracia. E sabe-se que a Cambridge Analytica foi contratada para trabalhar na campanha de Trump e venceu o pleito naquele ano. Foi nesse período também que o termo fake news começou a ser amplamente utilizado. You are fake news! Vários veículos da mídia tradicional acusaram a rede social de não vigiar e punir. O que aconteceu com o Marquinhos no fim das contas? Nada, né? Nada. Nada. Isso é porra nenhuma com o cara. A disseminação de notícias falsas dentro da plataforma. E, pior ainda, acusaram o Facebook de estar influenciando de forma intencional as escolhas dos eleitores. Mas isso tudo só ia chegar ao estopim 2 anos depois, em 2018. Foi quando um ex-funcionário da Cambridge Analytica, Christopher Willey, deu uma reportagem ao The Guardian e ao New York Times, trazendo ao público um número alarmante de aproximadamente 87 milhões de perfis coletados durante o quiz psicométrico This Is Your Digital Life. Christopher revelou que o aplicativo foi capaz de rastrear cada um desses perfis e, a partir das informações pessoais, direcionar propagandas políticas específicas e criar uma linha narrativa lógica e dotada de um grande engajamento, conseguindo assim, de certa forma, influenciar nas decisões de milhões de eleitores em 2016. E pasmem, olha que surpresa, isso foi usado no Brasil nas eleições de 2018. O negócio tomou proporções tão grandes que, em 10 e 11 de abril de 2018, Mark Zuckerberg precisou depor frente ao Senado norte-americano para explicar as políticas de privacidade do Facebook e prestar esclarecimentos quanto ao incidente da Cambridge Analytica. O que aconteceu com ele? Nada. Só que, apesar de pedir desculpas no depoimento, Zuckerberg jamais confessou ter o poder de influenciar pensamentos e decisões de pessoas. E o próprio papel da Cambridge Analytica em 2016 é parcialmente coberto por um véu de mistério até hoje. A gente não para por aí. Se a possibilidade de influenciar eleições não fosse o suficiente, o poder das redes sociais também está envolvido em controvérsias relativas à guerra na Ucrânia e outros contextos geopolíticos. Isso era meio óbvio, né, gente? Até porque é a primeira grande guerra em larga escala que ela é realmente coberta, que ela tem cobertura, que ela tem filmagem. Porque se vocês lembram bem, a galera fala da guerra da Ucrânia, mas, gente, Síria está em guerra há um bom tempo, Iêmen, as guerras do Oriente Médio, né? Por que não se fala dessas guerras? O confronto Israel-Palestina, né? Mas só influenciou na guerra da Ucrânia. Só na guerra da Ucrânia, assim. Né? Digo redes sociais no plural, porque já não é mais só o Facebook, mas o conglomerado de empresas que Mark Zuckerberg foi comprando ao longo do tempo, como o Instagram, o WhatsApp. Mas calma, que aqui, pelo menos aparentemente, não são as plataformas em si utilizando os seus próprios algoritmos para avançar a propaganda de um dos lados. Não. Nesse caso, é o uso do governo que, através das plataformas, consegue espionar os cidadãos, censurar certos conteúdos, inclusive encher as redes de robôs programados para comentar a favor de certas narrativas. Engraçado, né, velho? Vocês falam que é a China que faz isso, hein? Aí é aquele negócio, quando é uma empresa privada fazendo, não é tanto problema, né? Mas quando é um país defendendo seus interesses, aí é ditadura, né? Porque isso que ele tá falando é exatamente o que essa galera acusa a China de fazer. Tá ligado? É exatamente isso.
especialmente o governo russo. É claro que o fato do Kremlin, o governo russo, espionar a própria população não é novidade nenhuma, mas as ações do governo de Vladimir Putin se intensificaram após a invasão da Ucrânia em fevereiro. Caralho, velho, na moral, olha pra você ver como é que o cara faz malabarismo argumentativo, tipo assim, na caruda. Ele tava falando sobre um problema de espionagem nos Estados Unidos. Que o governo tava espionando, papapá, e realmente, gente, o governo dos Estados Unidos espionou a própria população, tá? O caso do Snowden, tá entendendo? O esquema de espionagem em massa que deu aquela problemada toda quando vazaram os documentos e tudo mais, né? E ele vai falar da Rússia. O maior esquema de espionagem, gente, a Dilma foi espionada. Eles espionaram chefes de estado de outros países. O maior escândalo de espionagem da história é do governo dos Estados Unidos da América. E ele vai falar da Rússia. Não estou defendendo o Putin. Não estou defendendo o Putin. Tá ligado? Não estou defendendo o Putin. Só que a questão, tipo assim, beleza, gente, beleza. De certo ponto, todo o Estado tem um esquema de vigilância, papapá. Sim, mas ele estava falando dos Estados Unidos. Por que ele enfiou Rússia no meio do negócio? E ele fez a ponte para levar o assunto pro lado da Rússia através da guerra da Ucrânia. Tá ligado? Do ano passado. Com um prolongamento não planejado do conflito, o governo russo se viu em dificuldades cada vez maiores de manter a própria população sob controle em concordância com as narrativas usadas para justificar a invasão. E por isso... Ai, meu Deus do céu, velho. Na moral, o Putin tem apoio muito grande da população, velho. Não é à toa que o cara tá no poder até hoje. A solução encontrada foi usar as redes sociais. Atualmente, a Meta tem alegado trabalhar para diminuir o alcance dos perfis das mídias estatais russas e também disse que tem bloqueado milhares de perfis fakes criados apenas para promover e fortalecer as narrativas pró-russas. Mas a coisa aprofunda ainda mais. Muitos jornalistas e ativistas na Rússia já denunciaram ao longo dos anos que seus perfis são monitorados e seus rostos são sempre reconhecidos em câmeras públicas, o que ocasionalmente resultou em abordagens pelas autoridades. E essa vigilância ficou muito mais forte desde o início da guerra. E o que eles fizeram com o Snowden mesmo? Ele tá exilado, né? O Assange lá, o Julian Assange. O que os Estados Unidos querem fazer com o Assange? Um repórter que foi lá e vazou os documentos da CIA mostrando que eles cometeram uma porrada de crime de guerra, que ele tinha que ser preso, aliás, né? Que assim como todos os outros chefes de Estado que tiveram ao longo da história, o Obama tinha que ser preso. Chefe de Estado norte-americano, para deixar claro. Tinha que ser preso, porque eles cometeram crime de guerra. Eles cometeram crime de guerra no Iêmen, eles cometeram crime de guerra em África, eles cometeram crime de guerra no Oriente Médio, eles cometeram crime de guerra no Afeganistão, eles cometeram crime de guerra na Coreia, eles cometeram crime de guerra em diversos lugares, né? Eles deram golpe de Estado no Chile, eles deram golpe de Estado no Uruguai, eles deram golpe de Estado na Argentina, no Paraguai, no Brasil, né? Espionaram o chefe de Estado, fizeram o caralho a quatro. Nada, né? Nada. O problema é o Putin. Quando é uma potência ocidental fazendo isso, show de bola, né? Aí pode tudo, né? Detalhe, ele estava falando de um problema de uma empresa norte-americana, ele puxou o assunto para a Rússia fazendo ponte pela guerra, para falar do Putin. E aí depois ele vai defender a Meta, falando que a Meta está atacando impedindo a proliferação de informações que são oriundas do governo russo. O objetivo principal da discussão que ele estaria fazendo nesse vídeo já se perdeu. Você está entendendo? Complicado. Salve, camarada. Onde os dados nas redes sociais de praticamente qualquer um com um perfil foram quebrados, resultando até hoje em 779 pessoas respondendo a processos criminais por conta de comentários ou postagens que declaram um sentimento anti-guerra ou descrédito ao exército russo. Além de tudo... Da onde ele tirou esse dado? Da onde? Porque, tipo assim, não é chegar e falar um número qualquer, não. Eu quero saber a fonte. A atividade em mídias sociais, combinada com reconhecimentos faciais nos sistemas de vigilância, também permite ao governo localizar e punir homens que tentam fugir do recrutamento. Os Estados Unidos faz isso. Que foi declarado após a mobilização parcial em setembro de 2022. Por conta dessas ações, muitas pessoas na Rússia já apelidaram o modus operandi do governo Putin de Cyber Gulag, referenciando os antigos campos de trabalho reservados aos adversários.
que acabaram em 1950. os políticos no período soviético. Que, aliás, não foi a União Soviética que criou os gulags, né? Os gulags foram herdados do governo do Pedro. Se eu não me engano era o Pedro, dos czares. Tá? Os gulags já existiam antes dos czares. A questão do Antes dos czares, não, na época dos O czares. Big Data se aprofundou tanto que é comum vermos, até mesmo no Ocidente, pessoas questionando se a distopia de George Quem que citou George Orwell aí mesmo, hein? Teve alguém do chat que falou dessa porcaria desse livro. Meu Deus do céu, velho. Esse livro é uma bosta. Orwell, 1984, é apenas uma ficção mesmo. Outras perguntas também aparecem. Qual é a extensão de tudo isso? Como? Cara, o mais interessante é que o maior esquema de espionagem da história foi feito pelos Estados Unidos da América e ele não falou um A sobre isso, velho. Um A. Ele não falou nada. E aí, olha pra você ver. O maior esquema de espionagem. Gente, tem esse livrinho aqui, ó. Aqui, ó. Espionagem. Vocês querem espionagem? Vocês querem conto de espionagem real? Aqui, ó. Quem pagou a conta assim é na Guerra Fria da Cultura. Tá aqui, ó. Você sabe quem que é citado nesse livro aqui? O Oppenheimer, que saiu o filme recentemente. Ele é citado aqui, ó, como uma das pessoas perseguidas pelo macartismo. Sabe quem que é citado nesse livro aqui? Hannah Arendt. A deusa liberal da academia, com aquela porcaria daquele livro dela, lá, aquela tese dela da banalização do mal. Citado nesse livro aqui. Você sabe quem que é citado nesse livro aqui, gente? George Orwell. Tem um capítulo exclusivo sobre ele aqui, ó. Essa é a Baía dos Porcos Literária. Fala só dele. Cadê? Uma Baía dos Porcos Literária, capítulo 23. Tá? Ele começa na página 297 e vai até a 411. Fala só sobre a trajetória do George Orwell. Tá? Tá aqui pra vocês. Esse livro tem por volta de 31 capítulos. Tá? A concentração do excesso de dados Opa, pera aí, deixa eu voltar a tela aqui. Que eu esqueci. na mão de distopia de George Orwell, 1984, George Orwell. é apenas uma ficção mesmo. Outras perguntas também aparecem. Qual é a extensão de tudo isso? Como a concentração do excesso de dados na mão de poucas O Julian Assange, que vai ser deportado. pessoas, públicas e privadas, vai afetar a vida pessoal daqui pra frente? Olha, é fato que se você está conectado à internet, não importa de onde, já tem o perfil de consumo traçado por alguma empresa. E provavelmente deve ser um perfil psicológico do Zuck, né? Porque o cara gosta de se inspirar em empresas e comprar as outras que restam. Se liga nessa lista aqui. O nome disso é monopólio de mercado, né? Microsoft faz isso, porrada de empresa faz isso. E inspirou o Mark. Snapchat foi o que inspirou os stories no Instagram e o status do WhatsApp. O TikTok se tornou o Reels do Instagram e também no Facebook. E mais recentemente, o que dizer do Threads? A plataforma veio de inspiração do seu contemporâneo Twitter, né? Parece que o dono do Twitter, o bilionário Elon Musk, não ficou muito feliz com esse lançamento do Threads. Pelo visto, ele vai querer resolver no soco mesmo. E Elon Musk e Mark Zuckerberg aceitam se enfrentarem no aproveitando esse clima livre. descontraído para falar de algo que tem tudo a ver com esse momento de negócios. Se você está assistindo esse vídeo, provavelmente você já quis em algum momento abrir negócio ou empreender. Então, Ele vai vender um curso dele. você tem a vontade de fazer isso, mas talvez você não saiba como começar, né? Então, você pode participar de uma comunidade repleta de futuros empreendedores como você, um lugar para se desenvolver tanto pessoal quanto profissionalmente, com cursos práticos de negócios, investimentos, marketing, vendas, gestão. A lista é imensa. São mais de 160 horas de conteúdo gravado. O cara fez um plágio da Alura na caruda mesmo, né? Só que pra vender curso de coach financeiro, isso é muita canalice, E velho. também relacionamento qualificado com os outros Uma membros hora eu vou ser processado de tão puto que esses caras me deixam, aí eu falo cada coisa, tá ligado? Eu falo cada da coisa. comunidade. Já pensou? Isso é o que você tem na Level 5 e você pode acessar lá hoje. Não, o Threads também é uma porcaria, né? Tipo assim, a lógica dele, de você poder digitar um texto maior, de você publicar a thread e, tipo assim, ela sempre aparecer inteira, não é igual no Twitter que às vezes um pedaço da sua thread viraliza e o outro não, tá ligado? E aí a sua thread aparece pela metade. O bom do Threads é isso, quando a sua thread ela viraliza, é a thread inteira, as pessoas veem a discussão inteira, ou a argumentação inteira. E por ter mais caracteres é melhor para você instalar, para você Basta mexer. clicar no link Foda-se. do que apenas aquele celular novo que você está procurando. As redes sociais despertaram um debate gigantesco, especialmente no meio político. E isso, apesar de saudável, Porque elas têm que ser regularizadas, gente. É simples de entender essa parte. Rede social tem que ser regular, tem que ter regulação.
Senão vira zona. Você entendeu? Até certo ponto. É problemático quando você pensa que quanto mais engajamento, mais as pessoas usam o serviço das redes. E não deve ser mistério para ninguém que uma das maneiras mais fáceis de gerar engajamento é através da emoção. Quanto mais emoções, É treta. A internet é movida a treta. O que mais tem na internet é motoboy de treta. uma publicação desperta, mais pessoas se mantêm ali, debatendo e discutindo sobre o problema. E essas emoções têm uma infeliz tendência ao ódio. É por isso que você vai ver as famosas tretas engajando mais do que qualquer outra coisa. Pessoas brigando na seção de comentários de todas as redes, e em alguns casos trazendo o conflito para o mundo offline, através de agressões e até mesmo crimes piores. Parece Seguinte, assustador. caso de fake news que abalou a campanha de Hillary Clinton. E há quem diga que esse é o novo modelo de poder em que as sociedades vão se estruturar daqui para frente. É aqui que entra uma visão filosófica e ideológica que vem ganhando força com o passar dos anos, chamada de dataísmo. Podem me odiar por falar isso, mas eu rezo por um dia a internet deixe de existir e que precisamos é de menos redes sociais, mas infelizmente é uma distopia que virou realidade. Concordo. Cada palavra, pra falar a verdade. E a premissa do dataísmo Eu particularmente eu odeio, Rodolfo, odeio conversar com pessoas por rede social, porque eu sei que não é verdadeiro, tá ligado? Eu gosto de sentar com as pessoas, de conversar com elas, é isso que eu gosto de fazer, velho. Eu gosto de viver a experiência com as pessoas, eu não gosto de conversa pelo WhatsApp, eu gosto de estar perto da pessoa, viver momentos com ela, passar a vida à base de rede social pra mim é algo que não me entra na cabeça. Mas é bem simples. Dados e informação são a entidade mais fundamental e significativa do universo. Os dataístas defendem o seu discurso dizendo que a capacidade humana tem um rapaz que tá fazendo mestrado comigo que ele estuda essas paradas assim. de observar, coletar e agir baseado em dados é o que move o nosso planeta. Caralho, velho, AD 7 de 7. Porra, na moral, velho, AD na Twitch tá foda mesmo, né? Desde os tempos imemoriais, que os dados sempre tiveram poder sobre tudo. O que aconteceu no passado é que o número de dados sobre qualquer coisa nunca foi grande o suficiente para que as pessoas perdessem o fio da meada e não conseguissem mais acompanhar o que acontecia. Não, mas aí é aquela questão, né, velho? Antes a gente não tinha a capacidade de processamento de dados que a gente tem, a capacidade de armazenamento de dados que a gente tem. Gente, vocês fazem ideia que num HDzinho desse tamanho, ou num pendrivezinho desse tamanho, você coloca, sei lá, uns 500 livros? 500 livros, você coloca num pendrive desse tamanho. Você coloca o PDF dele, assim, bem. E, tipo assim, falando de PDF bem escaneado. Tá ligado? Que nem eu tava lendo uma porcaria esse tempo atrás fazendo um negócio da faculdade, um livro ruim pra caralho, né? PDF. Tá ligado? Se eu pegar aqui, ó, eu não vou mostrar agora, porque, tipo assim, hoje em dia você guarda a quantidade de dados muito grande num espaço muito pequeno. Então, a questão, tipo assim, a evolução tecnológica ela chegou num ponto onde a gente consegue ter uma grande concentração de dados, uma grande concentração de muita informação, tá ligado? Só que em nenhum momento ele vai discutir o seguinte: é problemático esses dados estarem na mão de uma pessoa, porque ele começa falando do Zuckerberg e ele chegou no Putin, tá ligado? No Putin. E detalhe, ele não precisava nem sair dos Estados Unidos para falar sobre essa questão do abuso da coleta de dados, tá ligado? É foda. Em volta, e por isso conseguiam ficar um passo à frente e manipular o curso dos dados. Mas isso mudou. Hoje em dia é virtualmente impossível manter o controle sobre a imensa quantidade de dados que são produzidos e, ainda assim, eles vão moldar o futuro do mundo. E isso é dito porque, segundo os dataístas, as estruturas políticas humanas nada mais são do que os sistemas de processamento de dados. O capitalismo é um sistema de processamento, o comunismo é outro sistema, democracias e ditaduras são apenas maneiras concorrentes e diferentes de coletar e analisar informações. E esses sistemas estão em constante mudança. E sempre que uma mudança grande ocorre, o futuro do mundo muda drasticamente. Para você ter um exemplo, no passado. É lógico, se você, velho. Aí é aquela parada do efeito borboleta, né? O bater de uma borboleta num ponto do mundo pode gerar um tufão no outro ponto do mundo. Então, tipo assim, é aquela questão da incerteza do amanhã, né? Passado especificamente. Isso é a parada meio óbvio, né? Se você muda, sei lá, você tem um plano de fazer, sei lá, vamos dar um exemplo. Amanhã, essa semana volta minhas aulas, né? Aí eu só tenho aula de noite, terça-feira. De tarde eu vou ter. As aulas do mestrado começam depois. A aula da graduação começa primeiro. Então, o que que acontece? Se amanhã, por exemplo, eu não decido ir na aula, ir na faculdade jantar na RU, eu vou ter que pegar e comprar as coisas para fazer. E aí, às vezes, o tempo que eu ia gastar fazendo
uma atividade ou descansando, eu vou ter que fazer comida. Então, a partir do momento que você muda uma decisão, aquilo gera um efeito cascata, tá ligado? Então, por exemplo, se a gente vamos supor que a gente vai, acontece a revolução em vários países, a gente suprime o capitalismo em 2 anos. O futuro da humanidade muda. É lógico, isso é efeito cascata, tá ligado? Porra. No período da República Romana, o sistema de processamento que mais dava vantagem no meio político era o sistema centralizado nas mãos de uma ou algumas poucas pessoas. E por isso a República ruiu para dar lugar ao Império Romano. Com o passar do tempo, esse sistema centralizado começou a perder a força, à medida que um outro sistema, esse agora concentrado em distribuir os dados e a informação, ganhou espaço na geopolítica mundial e trouxe à tona a Era do Ouro da democracia. Não surpreendentemente, a maior ditadura comunista desapareceu nesse período. Só que a capacidade de produzir, processar, analisar e agir Maior ditadura comunista. É claro, você vive num paraíso, né? sobre dados cresceu exponencialmente desde então, graças a uma coisa chamada redes sociais. E exponencialmente desde então, graças a uma coisa chamada redes. Vamos lá. Skype, Microsoft, Google, Snapchat ninguém usa, Meta. Isso aqui é para trabalho, mas se você pegar aqui, das que estão aqui as redes sociais, elas estão na mão de 2 grupos. 3 empresas, Google, Microsoft e a Meta. Porque, ó, como é que chama esse aqui mesmo, velho? É aquele lá de trabalho que o povo usa para trabalho, o LinkedIn. O LinkedIn é um grupo muito específico de pessoas que usa. Aí ele botou, aí tem esse símbolo aqui de chamada. Pô, chamada de voz, velho. Chamada de voz existia antes das redes sociais, então nem serve. Esse V aqui é do VK, que é uma rede social que só é usada na Rússia, tá ligado? E aí a única rede social que ela não é de um oligopólio, tipo assim, do ramo de Big Tech é o Twitter, mas o resto tá tudo na mão de 2 empresas. 2 empresas. 2 empresas. Tá? Sociais. E dependendo de Newgrounds. como nós agimos diante dessa Newgrounds é o quê? nova grande mudança, os dataístas não excluem inclusive o cenário em que partidos políticos, parlamentos, eleições, a própria democracia em si, tornem-se obsoletos por não serem capazes de processar os dados de maneira eficiente. E toda essa informação levanta ainda mais perguntas como: será que realmente tudo não passa de um sistema de processamento nos controlando? Será que as decisões que você toma realmente Querem uma dica pra vocês? Procurem na 3ª temporada de Love, Death and Robots o pulso, em português, se eu não me engano, é o pulso da máquina, né? Em inglês, se eu não me engano, é The Very Pulse of the Machine. Não sei se a pronúncia está certa, mas assiste esse episódio, que ele tem essa mesma discussão, mas de uma pegada mais existencialista, tá ligado? Sobre o que nos torna humanos. É bem interessante. partem de você mesmo? Ou será que um algoritmo que te conhece profundamente te influencia a pensar de determinada forma? E acima de tudo, o que pode ser feito para se preservar diante desse cenário? Mas aí é aquela questão, um algoritmo, quem programou esse algoritmo? Você entendeu? Porque, tipo assim, gente, esses algoritmos têm caráter. Tudo na nossa sociedade tem caráter. A partir do momento que você tem algo que serve única e exclusivamente apenas ao interesse do capital, que é a expansão da propriedade privada, que é a expansão da acumulação de lucro, a expansão do processo de exploração do trabalho, tudo que é produzido dentro deste meio vai atender a esse interesse. Então, os algoritmos das redes sociais vão atender a esses interesses. As redes sociais vão atender esses interesses de acumulação de riqueza, de tudo. Você está entendendo? Vocês conseguem perceber que ao longo do vídeo, ele falou que ia falar do Mark Zuckerberg. Ele praticamente não falou do Mark Zuckerberg. Ele não falou. Ele falou lá do problema do escândalo, mas depois, acabou, né? O mundo muda cada vez mais rápido, parece. E também é verdade que a gente é inundado por uma quantidade infinita de dados diariamente, o que nos deixa confusos, na melhor das hipóteses, sem saber o que pensar sobre diversos assuntos. Há quem diga que a censura do século XXI está presente justamente nisso. Ao invés de prevenir o acesso, as redes sociais te jogam uma enxurrada de informações, muitas delas irrelevantes, e assim você perde tempo debatendo problemas insolúveis, muitas vezes secundários na sociedade, sem prestar atenção no que realmente importa para a nossa vida. O que leva a uma conclusão. O segredo não necessariamente é conseguir mais acesso à informação, mas sim saber quais informações devem ser ignoradas. O que não significa que a gente também não tenha controle. Sabe quem faz isso muito bem, Breno?
A China. Controle sobre as informações que venham até a gente. A gente tem total condição de escolher quais são os canais do YouTube que a gente vai seguir, ou então os perfis do Instagram. Cara, aí é uma parada que é o seguinte, a gente tem total condição, mas todo mundo faz esse exercício que eu vou fazer agora, ó. Vamos supor que esse vídeo acabou. Vai rolar o feed. Se tá entediado, tem nada pra fazer, vai rolar o feed. Ah, vai ver um vídeo com a thumbzinha legal, vai clicar e vai ver. Tá ligado? É isso que ele vai fazer. Quando a pessoa não tem nada pra fazer, quer passar o tempo, ela vai fazer isso. Tá ligado? E aí tem uma parada que eu acho muito interessante. Se você pegar, criar uma conta virgem mesmo, sem nenhuma inscrição, criar uma conta assim, botar no navegador de aba anônima, 6 cliques tá no Brasil Paralelo, tá? Tô te garantindo isso. 6 cliques. Se for só pela aba de recomendados, assim, 6 cliques, 7 cliques tá no Brasil Paralelo. O Orlando Calheiros fez esse experimento em live outro dia, aqui na Twitch, e ele provou isso. Que a gente vai seguir. Porque na prática, dizer ainda que a gente está caminhando para um mundo em que algumas poucas pessoas vão deter toda a informação e... Mas já é assim, Breno. Mas já é assim, ué. Como é que a gente está caminhando para uma coisa que já é assim? Manipular, a pensar de qualquer forma, bom, eu acho que esse mundo está muito longe, mas isso não nos isenta a ter algumas coisas que estão dentro do nosso controle, sobre o tipo de informação que a gente quer consumir. Você lembra, você escolhe quais são os livros que você vai ler, você escolhe o conteúdo que você vai É lógico, eu escolhi ler coisa boa, eu escolhi ler isso aqui, ó. Quem pagou a conta. Esse livro eu já li, inclusive, é bom pra caralho. consumir. Se você gostou desse vídeo, deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal também e não se esquece de acessar a Level 5, que eu tô deixando o link aqui. É isso, minha gente. Eu acho que acabou por aqui, né? Porque ele não vai falar mais nada, ele vai fazer só propaganda das porcarias dele, né? Eu acho que é isso, não tem muita coisa pra comentar. Não react deu 36 minutos, eu acho que deu pra comentar tudo que eu queria comentar ao longo do vídeo, tá bom? Muito obrigado para você que assistiu até aqui, tá? Deixa o seu comentário o que você achou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, ajuda a gente a crescer para a gente poder alcançar mais gente, pegar essa renda, reinvestir no canal, trazer qualidade e conteúdos melhores. Eu tenho planos mais para frente, né? Espero poder contar com vocês nessa jornada, né? Eu vou ficando por aqui, um beijo enorme no seu coração, até a próxima e falou!